Então, a demanda de dinheiro proposta pelo Keynes, ela é sensível à taxa de juros. Mas, além disso, o Tobin, também um seguidor, um neoclássico, um seguidor do Keynes, que misturou Keynes com a teoria clássica, diz o seguinte: mesmo sem esta demanda, sem a componente de especulação, a demanda de moeda sempre será sensível à taxa de juros. E é isso que eu vou explicar. Mesmo se a gente considera só a demanda de transações. Eu vou explicar aqui, sem demonstrar a fórmula, a dedução da demanda de moeda que ele apresenta. Eu vou apresentar só a demanda de moeda. Vamos colocar aqui tempo. E aqui a renda que o indivíduo recebe uma vez por mês. Momentos, aqui é um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E suponha que ele recebe Y e guarda Y menos C que ele não vai usar. Não, ele recebe Y, sem passar poupança. Durante o mês todo, ele vai gastando o que ele depositou no banco. Como economista, a gente sempre simplifica, ele gasta exatamente 1/30 do que ele ganhou por dia. Tá certo? Então, ele tira 1/30 por dia do banco. E no último dia ele está com saldo zero. No mês seguinte faz a mesma coisa. No mês seguinte a mesma coisa e assim por diante. Aqui é tudo constante, né? Qual o saldo médio que ele tem no banco? Ele começa com o saldo Y, acaba com o saldo zero, né? Podemos calcular Y mais zero, como é linear, os saques que ele faz do banco faz com que o depósito caia linearmente. Eu posso calcular o saldo médio Y mais zero dividido por 2. Y dividido por 2. Tá certo? Ou posso calcular a área desse triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2. A base é 1, a altura é Y, dividido por 2 também dá Y sobre 2. Ou posso calcular a integral embaixo dessa função, também dá Y sobre 2. Se ele receber mais frequentemente, mudam os padrões de pagamento e falam, agora nós vamos pagar o salário cada 15 dias. Ele vai receber aqui Y sobre 2. E depois de 15 dias não tem mais dinheiro, recebe novamente Y sobre 2. 15 dias depois ele não tem mais nada. Então, o saldo, quando ele recebe pagamentos mensais, o saldo médio dele é Y sobre 2. Pagamentos quinzenais vai dar Y sobre 2 dividido por 2, Y sobre 4. Vai ter um saldo médio menor. Se ele receber semanalmente, ele vai receber Y sobre 4 dividido por 2, o saldo médio dele vai ser Y sobre 8. Tá certo? Então, a demanda dele por dinheiro depende da frequência com que ele recebe o seu salário. De forma geral, nós podemos dizer que o saldo médio dele
é Y sobre 2N, onde N é o número de pagamentos que ele... a frequência que ele recebe os pagamentos. A demanda de dinheiro que ele vai ter para financiar suas transações, a demanda de dinheiro é uma demanda que é Y sobre 2N, onde N é o número de vezes, vamos colocar o número de vezes que ele vai ao banco. Ele vai ao banco aqui ele vai 2 vezes, se o saldo dele for esse, aqui ele vai uma vez para fazer o depósito, depois não vai mais, aqui ele vai 2 vezes e assim por diante. Qual é o custo? O Tobin se pergunta, qual é o custo de reter moeda no banco? Tem 2 custos. O primeiro é os juros que você perde. E o segundo é o custo de transação. Você tem que tomar um ônibus, tem que chegar no banco, tem que passar pela porta ali de controle de armas, pode haver uma taxa para você fazer o depósito ou retirar dinheiro. Esses custos todos nós chamamos de custo de transação. Então, o custo total de manter o dinheiro em banco é o número de vezes que ele vai ao banco, vezes o custo de transação, que está chamando TC, Transaction Cost, mais o que ele perde de juros sobre o saldo que ele deixou no banco. E a proposta, para analisar quanto ele vai reter em dinheiro, nós temos que minimizar o custo total de reter o dinheiro em banco. Derivando, minimizar com relação a N. DCT. E vai tentar minimizar o custo em função do número de vezes que ele vai ao banco. O N é uma derivação simples. É igual a meio YI, custo de transação elevado a segunda aqui. E a quantidade ótima de dinheiro que ele vai deixar no banco é raiz quadrada de Y, taxa de câmbio, dividido por 2, taxa de juros. Então, mesmo sem considerar a especulação, a demanda de moeda depende da taxa de juros. Depende da taxa de juros, porque quando você deixa o dinheiro parado, você perde os juros. Depende inversamente. Então, o Tobin está discutindo com os clássicos. Mesmo sem haver especulação, a demanda de moeda é uma função da taxa de juros. Porque há um custo em reter moeda que não rende juros. E depende do custo de transação. Você está longe do banco, perto do banco, se o banco tem uma taxa para você converter dinheiro de uma aplicação para outra. Ela é também uma função da renda. E aí vocês vejam depois, ela tem uma elasticidade de renda igual a meio. Quando aumenta a renda em 10%, a demanda de moeda aumenta em 5%. Quando a renda aumenta 1%, a demanda de moeda aumenta 0,5%. Essa é uma discussão do passado. São os leitores do Keynes dizendo para os clássicos, mesmo que não haja especulação, a demanda de moeda é função da taxa de juros. Não é uma discussão de hoje, por quê? Porque a maior parte do dinheiro que você retém no banco, se não for quantias muito pequenas, rende juros. Você não deixa de ganhar juros por reter ativos financeiros muito líquidos. Mais do que isso, você tem cartão de crédito. Se quiser, você não deixa todo o seu dinheiro aplicado num ativo que renda juros
faz seus pagamentos com cartão de crédito e no fim do mês, sem incorrer nos juros do cartão de crédito, você saca o seu dinheiro, paga o cartão de crédito. Ou cartão de débito, mesma coisa. O cartão de débito você precisa ter um saldo no depósito à vista. Mas o que nós poderíamos dizer é que hoje, em 2012, esse custo de transação tende a zero. E, portanto, a demanda de moeda para fins de transação também tende a um número muito pequeno. Você não precisa mais de tanta moeda como precisava no passado. Mas aqui nós estamos discutindo em 1960, 1970. É uma discussão que está presente hoje. Mas o mundo mudou. Nós não temos mais uma moeda de mercadoria, os meios de pagamento, a função de meio de pagamento não é exercida só pelo papel moeda, há vários outros instrumentos, cartão de crédito, cartão de débito, por exemplo. Então, essa discussão passa a perder a importância que tinha. Controlar a quantidade de moeda em circulação também passa a ser um objetivo pouco importante, porque a demanda de moeda é pouco relevante. Agora, nós podemos produzir resultados clássicos no modelo ISLM. Alguns que eu não dei na aula passada. Bom, se a taxa de câmbio for fixa, taxa cambial fixa, existir mobilidade internacional de capital, a política monetária, quanto que varia a renda em relação à oferta de meios de pagamento, é zero. Não adianta fazer política monetária. Primeiro caso. Segundo caso, se o Y, a oferta agregada, não aumentar quando aumenta a demanda agregada, você faz delta Y sobre delta Y oferta, delta M é igual a zero, não aumenta a produção, e vale a teoria quantitativa da moeda. Quando você aumenta M, delta M a única coisa que você obtém é delta P sobre P, ou seja, aumentando a quantidade de moeda, o único resultado é aumentar o nível geral de preços. Ou seja, é como se M fosse igual a KPY, Y é constante, derivando eu vou ver que M, KPY. Y é constante, K é constante, dm é igual a dp. E dm sobre m é igual a dp sobre p. Vale a teoria quantitativa da moeda. Ou seja, você ampliando a oferta de meios de pagamento, o único resultado que se produz é aumento do nível geral de preços. A produção não se amplia, a demanda agregada, mesmo que se amplie, a oferta não reage. A única variável que pode gerar o ajuste é o nível geral de preços. Tá certo? Outro resultado. No modelo ISLM, que fazem parte da discussão até hoje. É 1, 2, 3, acho que é 4. O crowding out
O que é o crowding out? Quem que sabe? Crowding out do investimento privado. Sempre no modelo SLM e na discussão clássicos e keynesianos, o tema da discussão é: o governo deve fazer alguma coisa ou não deve fazer nada? Essa é a discussão. Se nós procurarmos um fio condutor em toda a discussão dos economistas, essa é a linha condutora onipresente. É isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo a viabilidade da economia, a viabilidade, a desejabilidade e o futuro da economia capitalista. Os conservadores, os clássicos, os libertários, ela funciona muito bem desde que o governo não atrapalhe. E o que é esse argumento de crowding out? Se o governo, bem intencionado, os conservadores afirmam sempre que o inferno está cheio de pessoas com boas intenções, né? Então, os progressistas, os keynesianos bem intencionados, preocupados com o desemprego, aumentam o gasto do governo. Para recuperar a economia. Ao fazer aumento de gasto do governo, eles aumentam a demanda agregada pelo aumento de gastos dividido pela propensão a poupar. É o multiplicador de demanda agregada. E a renda aumenta. Mas ao aumentar a renda, se é uma política fiscal, aumenta a demanda de moeda também. Aumentando a demanda de moeda, a taxa de juros aumenta e o investimento privado diminui. Então, o que o governo ampliou aqui, ele reduziu de investimento privado pelo aumento da taxa de juros. Esse é o discurso keynesiano do modelo ISLM. O discurso clássico é: quando o governo faz investimento, ele compete com a poupança privada e retira uma parte maior da poupança privada e, coitado, os investimentos privados se reduzem. Eu não estou falando nada que inaudito por vocês nunca tenham ouvido ou nunca tenham lido. Isso é o discurso dos jornais, das televisões, das rádios, do FMI, a perspectiva de que, olha, o governo, ao investir, ele expulsa o investimento privado, que é muito mais eficiente, determinado pelo mercado, sem a politicagem, sem o gasto da burocracia governamental e assim por diante. Esse é o crowding out. Então, nós temos, vamos dizer assim, estamos em 1965, ou em 1960, 15 anos depois da Segunda Grande Guerra Mundial. O pensamento prevalecente é um pensamento keynesiano, ou neoclássico. Nós vamos dar a história já direitinho. Quem está por cima da carne seca são os neoclássicos ou os keynesianos. É o auge do período keynesiano. O governo o Keynes foi vencedor nesse período. O governo tem que fazer déficit público para controlar a demanda agregada, a taxa de juros é objeto de preocupação constante do Banco Central para incentivar os investimentos. Está certo fazer planejamento indicativo, né? É o auge da social-democracia. Quem está por baixo são os clássicos ou os seus herdeiros. O pensamento prevalecente é o pensamento neoclássico ou keynesiano, se vocês quiserem. Quem está por baixo da carne seca, que não está com nada, o discurso derrotado é o discurso clássico. Desapareceu o ouro como moeda da mercadoria, a teoria quantitativa da moeda é uma teoria antiga e a teoria que vale é o ISLM, mais ou menos sofisticado. Nós estamos descrevendo o modelo nesta época.
E as primeiras reações dos clássicos. Olha, o crowding out, não adianta fazer isso. E haverá depois um acúmulo de reações a esse paradigma. E nos anos 80, com a eleição dos dois, marcados pelas eleições do presidente americano e da primeira-ministra inglesa, volta a prevalecer o pensamento clássico, que vai, com outra roupagem, que vai argumentar que o governo não consegue fazer nada. Quando ele faz, ele atrapalha. Ele é impotente para mudar a taxa de juros real, ele muda só nominal. Se ele faz gastos, as pessoas descontam os impostos futuros. Além disso, o setor privado, ele entra gastando, o setor privado se retrai por causa do crowding out e assim por diante. Mas na aula que vem e a partir desta aula, nós vamos ver a reação dos clássicos naquela época, quando eles estão por baixo da carne seca. Não sei se é essa a linguagem. Então, eles são o discurso não hegemônico. O discurso hegemônico dos anos 45 aos anos 80 é o discurso neoclássico e neokeynesiano. É o Paul Samuelson, que é o grande economista, é o Tobin, que eu citei aqui, é o Robert Solow, que vocês conhecem, uma porção de economistas de Cambridge, nos Estados Unidos, em torno do MIT e de Harvard, e os conservadores radicais estão em Chicago, Friedman, Harry Johnson e Mandel, pelo menos, que vão estar tentando revigorar a teoria clássica nesse período e criticar este modelo. A teoria quantitativa da moeda, dos clássicos, merece um comentário à parte. Ela tem um imenso quantitativo da moeda, um grande apelo popular. Ela é muito simples. Ela pode ser compreendida intuitivamente. A versão da teoria quantitativa é M é uma função KPY, ou, se vocês escrevendo como os clássicos, M vezes 1 sobre K é igual a PY, e M vezes V é igual a PY, onde V é igual a 1 sobre K. V é a velocidade e renda de circulação da moeda. V é igual a PY sobre M. Então, se o produto interno bruto brasileiro é 4 tri, isso aqui são números chutados. E se nós existe em circulação 500 bi, a velocidade é 4 tri por 500, é 500, né? 500 bi, a velocidade é 4 bilhões dividido por 500 bilhões. Corta, dá 8. O papel moeda em poder do público mais os devotos à vista mudam de mãos 8 vezes por ano. A hipótese dos clássicos é que V é constante, a velocidade não muda, Y não pode ser mudado também, o produto está sempre em pleno emprego. Se tiver mais moeda, o nível geral de preços aumenta. Essa é uma teoria de bolso de colete, inicialmente, pelos clássicos. Os clássicos estão preocupados, Adam Smith, Ricardo, John Mill, os utilitaristas também estão preocupados com preços relativos. Não é? Como é que as pessoas escolhem entre manteiga e canhão, comparando o preço da manteiga com o preço do canhão? O dinheiro desaparece. Não há espaço para dinheiro na teoria clássica. O Marshall, professor e economista inglês da Universidade de Cambridge,
teoriza que a quantidade de moeda em circulação é dada por essa expressão, que é uma identidade. Ela é uma identidade transformada numa demanda. Por quê? Se o Brasil produz 4 trilhões de reais por ano e há em circulação, você vê no Banco Central, papel, moeda de poder do público, mais depósitos à vista, 500 bilhões, o número que eu inventei aqui, como é que é possível produzir 4 trilhões com 500 bilhões de reais em circulação? Esses 500 bilhões de reais giraram 8 vezes. É uma identidade. A partir dessa identidade, eles constroem uma demanda. E supõe que o V é constante. Ela tem uma origem simples, é a origem do período em que a moeda era o ouro. Para os clássicos, a moeda é uma mercadoria, ou mesmo que tenha deixado de ser, ela é apresentada como mercadoria. Se tem mais ouro do que tinha, se existe mais ouro do que existia antes, o preço do ouro cai e a moeda é igual ao preço do ouro. Então, se o preço da moeda cai, quer dizer, teremos inflação. Se o senhor feudal, antes da Revolução Industrial, lá, o senhor feudal, em 1300, recolhe a moeda dos seus súditos, que contém metal precioso, funde tudo e devolve com menos metal precioso, porque ele emitiu mais moeda, também é de se esperar que haja uma inflação. Tá certo? E é esse pensamento do passado que orienta os clássicos e os seus seguidores até hoje para dizer, olha, o preço da moeda depende da quantidade da moeda. O preço da batata depende das quantidades ofertadas e demandadas de batata. O preço dos tijolos depende da demanda de tijolos e da oferta de tijolos. E o preço do dinheiro depende da oferta de dinheiro e da demanda de dinheiro. É o preço de uma mercadoria qualquer, do ponto de vista dos clássicos. Quando a moeda era mercadoria, o ouro, interessante, pode ser. Quando não há preços rígidos, ou seja, quando eu ajusto os preços de todos os produtos imediatamente, levando em conta os demais preços, também pode ser. O preço da soja é ajustado rapidamente, o preço do petróleo, o preço do trigo, o salário do boia fria. Há vários preços que são muito flexíveis e que talvez aí depende da quantidade de oferta de moeda. Então, é uma teoria, isso vai acontecer em toda a nossa análise das teorias monetárias, que foi construída para um período e que procura se preservar para um outro período onde a realidade mudou e a teoria não quer mudar.